Olá, querido povo de Deus, gaúchos e gaúchas. Sejam todos bem-vindos a esse momento especial de louvor e de adoração. Dentro dos festejos da Semana Farroupilha, data tão importante no calendário do Rio Grande do Sul, nós queremos celebrar e adorar ao Deus Eterno, usando alguns usos e costumes próprios da tradição gaúcha. Antes de iniciarmos esse culto, gostaria de explicar um pouco da origem desse momento. Nas missas realizadas ao ar livre para os gaúchos, por padres itinerantes, na falta de igrejas, usava-se o que se tinha à mão. Cada um trazia para ser abençoado pelo Senhor o que tinha à disposição. Na época da Guerra dos Farrapos, a missa, ou culto, era um momento de trégua e de paz. Os chimangos, representando o governo monarquista, trajando lenços brancos, e os maragatos, os revolucionários, trajando lenços vermelhos, deixavam as armas ao chão e, como sinal de reconciliação, amarravam seus lenços na cruz. A alegria e o louvor não se manifestam só na música, mas também na dança, como uma expressão de júbilo, como também Miriam e as mulheres dançaram por ocasião da libertação do Egito, e o rei Davi dançou diante da Arca da Aliança. Parte da linguagem usada neste culto é em versos, típico das grandes narrativas gaúchas. Celebremos então este culto com a devida reverência e louvor a Deus, o patrão santo, dentro dos costumes e tradições do povo gaúcho. Eu quero convidá-los a nós iniciarmos então invocando a presença de Deus. Quero convidá-los a lermos em conjunto o que será projetado na tela. Em nome de Deus Pai, patrão da estância do além, que tudo fez para o nosso bem. Amém. Em nome de Deus Filho, divino tropeiro Jesus, que para salvar o mundo morreu numa cruz. Amém. Em nome do Espírito Santo, que cria e mantém a fé, porque verdadeiro Deus Ele é. Amém. Nesse momento eu gostaria de convidá-los a nós entoarmos 2 hinos. Qualquer
Companheiros do Rio Grande, patrícios que eu quero tanto, para vocês eu desejo todo o amor de Deus, o nosso patrão santo. Obrigado igualmente, quem nos remiu foi Jesus, nosso divino Senhor, ao morrer por nós na cruz. Para este culto campeiro, nós oramos irmanados, pedindo primeiro em Cristo perdão por nossos pecados. Oremos. Perante todos, Deus misericordioso e patrão santo, reconheço que pequei e por minha própria culpa errei. Te suplico o perdão que não mereço. Estou arrependido e humildemente espero o teu apreço. Em nome de Cristo, teu Filho, meu Salvador, o qual, ao morrer na cruz, pagou por mim alto preço. Amém. O Deus Todo-Poderoso, nosso Pai misericordioso, Ele entregou o seu Filho Jesus para que por nós morresse na cruz. Por amor dele temos perdão, vida eterna e salvação. Quem nele crê é filho de Deus e tem a promessa da herança do céu. Esta é, da nossa fé, o alvo. Quem crer e for batizado, será salvo. Que assim seja. Amém. Muito bem, na sequência do culto nós temos as leituras indicadas para este momento. A primeira leitura da primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 21 a 25. A leitura diz assim: O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Quando foi insultado, não respondeu com insultos. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus, o justo juiz. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Vocês eram como ovelhas que haviam perdido o caminho, mas agora foram trazidos de volta para seguir o pastor que cuida da vida espiritual de vocês. Segunda leitura do Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 até 36. A leitura diz assim: o título: Os escravos e os livres. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: nós somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que você diz que ficaremos livres? E Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz parte da família. Se o Filho os libertar, vocês serão, de fato, livres. Muito bem. Está então as leituras, palavras sobre a qual depois queremos também conversar na mensagem. Na sequência, nós queremos assistir uma apresentação de danças gaúchas
as danças faziam parte também do culto naquela época. Tivemos aí esta bela apresentação desse grupo de dança. Desde já agradecemos a eles pela participação aqui no culto. Lembrando que essa gravação foi realizada no ano de 2018, por isso o pessoal não está usando as máscaras como hoje seria necessário. Na sequência do culto, nós queremos confessar a nossa fé, usando para isso as palavras do credo. Acompanhe a leitura que será projetada. Eu creio num só Deus, meu Pai Celeste, que tudo fez, tudo criou, tudo reveste, que do nada tirou tudo o que é visível, igualmente Ele é quem fez o que é invisível. Creio no patrão que está no céu e no tropeiro Jesus, Filho de Deus, que do Pai nasceu, porém nunca começou, é Deus de Deus, luz de luz que nos salvou, gerado pelo amor de Deus que é santo, igual em tudo ao Pai do céu que ama tanto. Para nos salvar, desceu do céu com alegria e se fez homem pelo ventre de Maria.
tratando com amor homens ingratos, morreu na cruz condenado por Pilatos. Para demonstrar que é Deus as criaturas, ressuscitou bem conforme as Escrituras. Subiu aos céus, retornando à sua querência. No fim do mundo voltará com imponência. Há de vir julgar com justiça a humanidade, reunindo os fiéis na feliz eternidade. Por isso, firmemente, eu acredito no Espírito Santo, que é também Deus infinito, que com Deus Pai e com Deus Filho é um só padrão, veio dos dois com direito à adoração. Foi Ele quem falou pelos profetas, é quem dirige a humanidade em cancha reta. Creio na Igreja do Divino Tropeiro, que nos dá a fé, congregando o mundo inteiro. Aceito um só batismo que perdoa, é a marca santa que Jesus põe na pessoa. A morte apenas é porteira para o além, pois nossa vida continua para sempre. Amém. Na sequência, nós queremos cantar 2 hinos. Santa
Amado povo de Deus, a história costuma homenagear e até reverenciar personagens e heróis que lutaram por liberdade. Jesus Cristo, o Filho único de Deus, proclamou a liberdade para toda a humanidade. E Cristo libertou os homens porque, de fato, os homens eram escravos do pecado. No Evangelho de João, capítulo 8, verso 34, está escrito: todo o que comete pecado é escravo do pecado. Por natureza, o ser humano não reconhece esta lamentável situação. É preciso que o próprio Deus, através da sua lei, mostre esta verdade. Ou seja, mostre que por nascimento ele é escravo do pecado. E que escravo do pecado, o destino é viver escravizado, inclusive depois da morte, junto com o diabo e seus anjos do inferno. Quando falamos em liberdade, logo nos vem à mente uma situação de prisão ou escravidão. E quando se fala em ser livre de uma situação de escravidão ou prisão, logo lembramos de lutas, batalhas e até de guerras. E ao falar de batalhas, lembramos também de sangue e de morte. Pela liberdade, muito sangue já foi derramado na história da humanidade. A liberdade que Jesus conquistou para todos nós também foi a preço de sangue e morte. A morte foi o preço pago ao patrão dos céus pelas nossas dívidas, pelas nossas ofensas. A Escritura Sagrada afirma: o salário do pecado é a morte. E afirma também: a alma que pecar, essa morrerá. No caso de Jesus Cristo, o apóstolo Pedro declara na sua primeira carta, capítulo 2, verso 22, Jesus não cometeu nenhum pecado e nunca disse uma só mentira. Mas por causa dos nossos pecados e em nosso lugar, Jesus carregou as nossas culpas sobre o seu corpo e na cruz, derramando o seu próprio sangue, ou seja, morrendo, ele pagou nossas ofensas ao patrão dos céus. Sobre esse assunto ainda, o apóstolo Pedro declara no versículo 24: o próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados, afirmou o apóstolo Pedro. O preço da nossa liberdade foi bastante caro. Muito mais do que todo o dinheiro do mundo, muito mais do que riquezas, tesouros, poder, sabedoria. A nossa liberdade custou a vida de um inocente. Alguém que nunca pecou, pelo contrário. Diz a Escritura que quando foi amaldiçoado, não respondeu com maldições. Quando sofreu, não ameaçou, mas pôs a sua esperança em Deus. Sofrendo as maiores humilhações, derramando o seu santo e precioso sangue, esse foi o preço que Jesus pagou para nos dar a liberdade e para que nós pudéssemos um dia morar com Ele na eternidade. Em Cristo estamos livres da condenação do pecado, mas enquanto estamos aqui no mundo, nós somos tentados à prática do pecado. Enquanto ainda estamos aqui no mundo, diariamente somos tentados a desobedecer, a vivermos novamente a escravidão do pecado. É preciso então buscar sempre o auxílio
e a assistência de Deus na luta contra tentações e o pecado. E se Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sob a cruz, podemos ter toda a certeza que Ele também quer nos amparar e nos ajudar nesta luta, para que possamos realmente resistir ao pecado, dizer não ao diabo e à sua vontade. Queridos irmãos e irmãs, o feriado de 7 de setembro e a Semana Farroupilha nos fazem lembrar do assunto desta mensagem: liberdade. A palavra liberdade, inclusive, está na bandeira do nosso estado, o Rio Grande do Sul. As Escrituras Sagradas nos falam da liberdade que Jesus conquistou para todo o que nele crê. O 7 de setembro e a Semana Farroupilha falam de liberdades terrenas, conquistas terrenas que o tempo e os homens podem mudar. As Escrituras nos falam de uma liberdade que se estende além da morte, uma liberdade eterna. Liberdade que, segundo as Escrituras, ninguém pode mudar ou tirar de quem crê em Cristo. Com alegria, o nosso país e o nosso estado fazem questão de lembrar dessas duas datas importantes, que lembram a liberdade. Inclusive, costuma-se homenagear pessoas, heróis que participaram destes dois movimentos da nossa história. Se o mundo celebra e homenageia seus heróis, nós, povo de Deus, com muito mais alegria, entusiasmo, dedicação e amor, podemos e devemos celebrar, honrar e adorar nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a sua própria vida para nos dar o perdão dos pecados, para nos transformar de inimigos em amigos do querido patrão celeste. E nós não podemos e também não queremos fazer isto apenas em momentos especiais, mas em todos os dias da nossa vida. Diariamente queremos amar e servir a Deus e ao nosso próximo, mostrando assim a nossa confiança, o nosso amor e a nossa gratidão a Deus. Porque em sua graça e em sua misericórdia, Deus veio até nós. Deus nos mostrou a gravidade do pecado que nos condenava ao inferno. E em Cristo, Ele nos mostrou todo o seu amor por nós, pagando nossos pecados e nos transformando em pessoas livres. Livres para viver a verdadeira vida que só o autor da vida pode oferecer. Jamais poderemos pagar ou compensar a Deus por tudo que dele recebemos. Mas em gratidão, em fé e amor, podemos viver uma vida agradável a Ele, uma vida de serviço, de adoração e de testemunho destas verdades, para que mais pessoas possam ter a oportunidade de conhecer o Deus verdadeiro, conhecer o seu amor, conhecer a verdade que nos liberta do pecado e sua condenação, para uma vida com Deus, aqui e eternamente. Queridos irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos mantenha firmes neste propósito, em direção ao lar eterno. Amém. Muito bem, queridos irmãos, na sequência do culto nós temos a nossa oração geral e nós temos o costume também de lembrar nossos irmãos que aniversariaram nesta semana. Lembramos a partir do dia 14 até o dia de hoje, então. Dia 14, Ivone Rodrigues da Silva.
Dia 15, Yuri Neto da Silva. Dia 16, Eni Borba Luna e Gustavo Zarnotti de Souza. E dia 17, Thaís Zarnotti de Souza. A vocês, queridos irmãos, desejo que Deus continue a abençoá-los. Eu quero convidá-los então a nós nos dirigirmos a Deus em oração. Ao final da oração, nós oramos em conjunto o Pai Nosso que será projetado. Oremos. Obrigado, Santo Deus, pelo dom da vida, por nos conceder amor e por cuidar de nossas vidas e familiares. Venha abençoar e fortificar a nossa fé, para que sejamos íntegros, solidários e testemunhas do teu amor. Pedimos pelo povo gaúcho, para que nossa tradição manifeste a igualdade, liberdade e humanidade. Consola e anima os enlutados, enfermos e extraviados que se perderam do caminho da tua estância. Por todas as pessoas que atualmente estão passando por necessidades, para que alcancem oportunidades de dias melhores. Pela gauchada sem rancho, sem escola e sem pão, abandonados no corredor da existência, para que possam ter uma ocupação remunerada e alcançar uma vida digna e feliz. Pelo Brasil, a nossa pátria, pelos pagos rio-grandenses, para que proporcionem a seus filhos paz, fraternidade e progresso. Que as famílias, a igreja e a sociedade se unam no santo propósito de promover o que diz o brasão farroupilha: liberdade, igualdade e humanidade. Patrão santo e eterno, louvado seja teu santo nome. Confiamos na tua divina providência. Por isso, humildemente entregamos nossas vidas aos teus cuidados, buscando e implorando sempre por teu amor. E juntos oramos. Patrão Santo, nosso Pai que está nos céus, que o teu nome seja sempre santificado entre nós, que o teu reino venha a nós, que a tua vontade seja feita tanto nas querências deste mundo, como na estância do além. Dá-nos o pão de cada dia, e faça com que agradeçamos por tudo que tu nos dás. Perdoa as nossas maldades, assim como nós queremos perdoar os que fizeram algum mal contra nós. Não deixe que alguma investida do inimigo nos afaste de ti, e livra-nos de todos os males que atacam o nosso corpo e a alma. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre, Patrão Celeste. Amém. Muito bem, queridos irmãos, chegamos ao final de mais um momento, hoje um culto especial. Eu gostaria de convidá-los a nós pedirmos a bênção de Deus em conjunto. Ela será projetada e nós vamos ler esta bênção. Entre nós está o Patrão Onipotente, e assim conosco permaneça eternamente. A bênção do Patrão Santo desça agora do além e nos conserve no bem, com a fé sempre no trilho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, tenham todos uma abençoada semana. Nós concluímos o culto cantando ainda o último hino.